atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Amigos e amigas queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Verdade e Luz. Essa nossa edição de número 50 do ano de 2025 e nessa edição nós contamos com a minha presença e as participações das amigas, aliás, né? Porque hoje as duas amigas estão juntas aqui conosco. A Maria Amélia de Souza Nunes e a Marlene Gonçalves. E na direção dos trabalhos técnicos, temos também o nosso amigo Gilberto Silva. Nós, antes de tudo, queremos agradecê-los pela audiência, pela participação aqui conosco, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, que, como todos já sabem, encontra-se disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br, também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá! A Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre os temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos uma reflexão proposta pelo Espírito Emmanuel, intitulada Em Ti Próprio, publicada no livro Viajor, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nos encontramos no livro 3º, As Leis Morais, no capítulo 8, que trata da lei de progresso. As perguntas a serem estudadas nesta noite são as de número 789, 88 e 89, encontradas no item 3, sobre povos degenerados, e depois, abrindo o item 4, civilização, as perguntas de número 790 e 791. No quadro Momento Evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 28, intitulada Escritores. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saigusa, estamos no capítulo que trata sobre mal-olhado e feitiçaria, com o título Oferendas aos Espíritos. Agradecemos a sua audiência, enviando a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E no nosso quadro editorial, trazemos a mensagem emanuelina que encontra-se no livro Viajor, intitulada Em Ti Próprio.
Não ouvides que a civilização começa no esforço educativo de cada um. Não podes, em verdade, fazer calar a maledicência a derramar-se em chuva de lodo, mas podes silenciar a maldade em ti mesmo, abstendo-te de contribuir na extensão da crueldade. Não te será possível vencer a sós a dominação da ignorância. Contudo, aqui e ali, podes prestar uma informação valiosa e útil aos que desejam realmente aprender. Não conseguirás corrigir de maneira total a influência da penúria. No entanto, podes estender as mãos e dividir com os necessitados o alimento de cada dia. Não podes efetivamente curar todos os enfermos da estrada, mas é possível auxiliar ao companheiro doente com a gota de remédio ou com a palavra amiga. Ninguém por si só retificará esse ou aquele atormentado setor do mundo. Entretanto, ninguém está impedido de fazer algo no cultivo da fraternidade. Não te impressionem os espetáculos de perturbação e sofrimento ainda reinantes na terra, e nem te confies ao julgamento apressado dos outros. Faze o bem que puderes. Lembremo-nos de que o homem e a multidão recolhem indefectivelmente aquilo que semeiam. Recordemos, porém, que em nós mesmos uma nova humanidade, uma nova era, indubitavelmente podem começar. Cogitemos da nossa própria melhoria para que a vida melhore. Reajustemo-nos para que a nossa paisagem social se reajuste. E guardando em nós mesmos a vigilância construtiva na preservação da luz e do bem, estejamos convencidos de que o Senhor fará o resto, em favor do mundo, porque toda vitória espiritual para a imortalidade é obra de amor e de educação. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Dando continuidade aqui ao nosso programa Verdade e Luz, edição de número 50, nós vamos agora ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos então às questões 788 e 789, pertencentes a esse capítulo 8, Lei de Progresso, no item 3, Povos Degenerados. A questão 788, elaborada por Allan Kardec aos Espíritos Reveladores, é a seguinte: os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude, como os indivíduos. Essa verdade constatada pela história não nos permite supor que os povos mais adiantados deste século terão o seu declínio e o seu fim como os da antiguidade? Maria Amélia, por favor. E os espíritos responderam assim a Kardec: os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. E aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão o farol de outros povos. Bom, dá para a gente fazer
uma reflexão boa aqui, pensando um pouco na antiguidade, mas também pensando nos dias de hoje. Quando a gente lê aqui, né, pensando na força e na extensão territorial, é exatamente isso que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra nesse momento, né, brigas por territórios. Mas vamos pensar um pouco na antiguidade. Aí fui refletir, pensar, por exemplo, nos povos romanos, nos egípcios, nos fenícios, nos babilônios. São povos que durante um certo tempo eram os poderosos. Pensar nos fenícios, que inventaram a numeração decimal e tantas outras coisas. Os povos romanos, que deixaram tantas contribuições, os babilônios, enfim, vários povos. Mas o que acontece? Isso que os espíritos falam aqui. Eles começam na infância, crescem um pouquinho, né? Atingem a maturidade, o apogeu, o auge, e depois decaem. Porque eles se preocuparam e se preocupam até hoje, a maioria dos povos, apenas com a riqueza material. E a história vem mostrando que eles decaem, declinam. Porque o que nós precisamos buscar? O nosso progresso moral. E isso a gente percebe que ainda está um pouco longe, né? Os povos evoluem intelectualmente, mas moralmente, às vezes, não progridem. É verdade que, assim, um povo influencia outro povo, que influencia outro povo. Nunca acaba aquele conhecimento que eles deixam. Esse conhecimento vai sempre se perpetuar. Mas esses povos, que a maioria das vezes são vencidos em batalhas, eles não desaparecem. Eles apenas são obrigados a se modificar, a mudar o seu comportamento. E assim, conforme eles mudam esse comportamento, eles vão, então, passar da evolução intelectual para a evolução moral. Então, não é que os povos vão desaparecer. Eles vão, por força da lei do progresso, evoluir. E ao evoluir, vai se formando uma nova geração, aproveitando o que de bom ficou daquela anterior. Então, quando ele fala, vão desaparecer como os da antiguidade, nem os da antiguidade desapareceram totalmente, né? Deixaram aí as raízes, os aprendizados para nós que vivemos hoje. E nós também vamos deixar para as próximas gerações os nossos conhecimentos, que a gente conseguir. Mas o mais importante é a gente tentar evoluir moralmente, né? Porque aí sim a gente não vai usar aqui a vida da alma. Quando a gente viver mais pelo espírito, aí nada mais vai desaparecer. Edgar. Obrigado pelas suas considerações. Vamos então à questão 789. Essa, amigos e amigas, é a última questão desse item número 3. Povos degenerados, portanto. E quem vai nos ajudar é a Marlene, que trará aqui a resposta dos espíritos a essa pergunta elaborada por Allan Kardec. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Marlene, por favor. Os espíritos então responderam: não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos do homem para o homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer o mal ao vizinho ou viver às suas expensas. Então vejam que interessante essa resposta de Kardec, ele praticamente divide em 2 pontos essa resposta, né, dos espíritos, desculpa. O que eles fazem? Primeiro eles vão dizer que é da impossibilidade de virar uma nação só, né? Claro que é impossível, porque
se fôssemos todos iguais, nós viveríamos como uma massa, né, que não teria diferença nenhuma, e nós sabemos que a diversidade é uma riqueza imensa para todos nós e para os povos, para as nações também. E essa diversidade vem da história de cada um, né, da nossa história, da história do grupo social que se junta, da história daquela nação. Então, é importante essas diferenças também, isso que nos faz ser singulares, né, cada um ser diferente do outro, isso é muito bom. Mas a gente pensa assim, essas diferenças são boas, mas essas diferenças também, elas não autorizam que um se ache melhor que o outro, que um pise em cima do outro, que um queira subjugar o outro. Essa que é a grande diferença, né? Como é que seria encarar essas diferenças como uma coisa boa? Como trocas, como aprendizados, né? Com aquilo que essa nação avançou, pode trocar com a outra, isso seria muito bom. E o que ia garantir essa convivência feliz e produtora aí desse progresso intelectual e moral? Que os espíritos falaram no final, então, da resposta: a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens. Então, precisaria desse sentimento, dessa ação, dessa prática de quem? Dos homens, né? Que reconhecendo todos como iguais, como irmãos, essa fraternidade, só pensando no bem do outro, isso resolveria todo o problema. Então, não precisaria ser uma nação, seriam nações diferentes, mas que viveriam muito bem, que ninguém ia fazer mal para o vizinho, ninguém ia fazer mal para o outro, né? E aí é muito interessante porque Kardec, depois que os espíritos trazem essa resposta, ele faz um longo comentário, praticamente 2 páginas de um comentário, que eu não vou ler aqui, mas eu vou trazer uma síntese dos pontos que ele levanta nesses comentários. E é interessante porque ele acabou de falar da importância da caridade. Aí a gente pensa, mas isso são as pessoas que têm que ser caridosas. Cada um vai se desenvolver, né? Isso é problema de cada um ser caridoso. E aí Kardec traz logo a primeira frase do comentário, ele vai dizer: a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram, pouco a pouco, se esclarecem, e tomam a dianteira e arrastam os outros. Então, ele começa dizendo da responsabilidade que a gente tem como um grupo, né, de evoluir, de crescer, de aprender, mas de trazer os outros juntos, né, e também de aprender com aquele que já evoluiu. Nós somos um grupo, nós não estamos sozinhos aqui, a gente se reunido, nós podemos muito e avançamos, e é para isso que a gente vem com um grupo muito grande aqui na nossa reencarnação na Terra, para que a gente vá aprendendo. E, além disso, ele acrescenta ainda que, além dessa ajuda que um dá para o outro, normalmente, a gente tem aí gênios, espíritos elevadíssimos que muitos deles vieram em missão para dar um impulso aí para a humanidade. E eu estou falando tanto do aspecto moral quanto do aspecto intelectual também. Quantos gênios vieram, né? Quantas descobertas que a gente teve aqui e que foram fundamentais para nosso avanço, para nossa evolução, né? Imagine como seria se a gente não tivesse já descoberto hoje tanta tecnologia à nossa disposição. Então, muitos homens vieram. Então, esse é o primeiro ponto que Kardec traz aí, dentro desses comentários, que é essa questão do progresso, esse mecanismo, né? Ele aproveita também esses comentários para falar sobre a reencarnação, porque ele diz assim: é possível pensar, quando a gente está falando numa nação, na evolução da nação, né, dos povos, que alguns nasceram e viveram lá 1000 anos atrás, né? E que outros nasceram agora, nesse tempo atual. Se a gente não acreditasse em reencarnação, não seria um absurdo, não seria algo estranho? Então, olha só que injustiça. Alguns espíritos iam nascer e pensa, 1000 anos atrás, aqueles trabalhos todos que tinham falta de recursos, a dificuldade, e esses que nascem agora, nesse momento atual, o quanto que eles já estariam recebendo, aproveitando dessa tecnologia, disso tudo que a humanidade já conquistou, né? Então, isso seria completamente injusto. É aí que Kardec traz, então, a reencarnação como solução para isso. Claro que aqueles homens que viveram lá na barbárie, aqueles homens que vêm vivendo todo esse tempo, né, esses seres humanos, somos nós mesmos, né? A gente veio, viveu, aprendeu, né, ensinou, morreu, nasceu de novo. Então, a gente vem vindo nessas encarnações. Isso é muito bonito, porque essa evolução de cada um de nós acabou também afetando e trazendo a evolução do próprio planeta, do próprio mundo, de todas as nações, né? E isso só faz sentido aí quando a gente realmente olha para a reencarnação e entende, né, que essa pluralidade aí das existências nos dá o direito a essa felicidade para todos, né? E ninguém fica fora desse progresso aí, né? E aí, como a Maria Amélia já trouxe essas almas todas aí que tiveram infância, quer dizer, vieram, né, nessa civilização, cresceram, aprenderam, vão chegando num estado
maior de evolução, porque a evolução é a lei, né? Todo mundo vai evoluir. E aí, quando a gente começa a perceber isso, a gente vê que isso, o Kardec vai dizer, é a chave do progresso de toda a humanidade, que é esse processo de crescimento, de reencarnação. A gente vem, renasce, aprende, continua aprendendo, volta. E aí ele diz assim, que quando chegar um ponto em que todos os povos tiverem aí no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a Terra, então, só vai abrigar espíritos que viverão numa união fraterna, né? Imaginem, quando todos nós tivermos essa intenção, essa intencionalidade para o bem. E aí, mas isso não vai todo mundo chegar ao mesmo tempo com isso? Alguns vão ficar para trás, porque ainda não conseguiram avançar, não conseguiram caminhar dentro desse percurso. O que acontece? Eles vão ficar abandonados? Não, eles vão para outro lugar, onde eles podem aprender, onde eles podem recuperar aquilo que não desenvolveram, onde eles podem estudar, aprender, crescer e desenvolver, especialmente moralmente, né? E aí, o que acontece? Mais para frente, quem sabe, eles podem até voltar com aquele planeta, com aquele grupo que ele estava convivendo e dar continuidade para isso, né? Então, vejam que interessante essa oportunidade aí de Kardec de explicar tudo isso a partir desse olhar, né? Dessa questão da nação, de não ser uma só nação, e de ser o aprendizado de todos. Edgar. Excelentes observações. Obrigado, Marlene. Obrigado, Maria Amélia. Nós vamos agora a um rápido intervalo, amigos e amigas, e retornaremos ao segundo bloco de estudo de O Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Tornando então ao segundo bloco de o estudo do Livro dos Espíritos, nós encerramos o item número 3 do capítulo 8 da Lei de Progresso, e nós então teremos mais duas perguntas referentes ao item 4, que trata sobre o tema civilização. E a questão 790, elaborada por Allan Kardec, ela apresenta também uma subquestão, a 790A, e nós vamos lê-las. A nossa amiga Maria Amélia trará as respostas e depois, enfim, o comentário destes dois questionamentos kardecianos aqui. A questão 790 diz: a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? A resposta dos espíritos é a seguinte: progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância para a maturidade. Na questão 790A, Kardec vai então trazer: é razoável, então, condenar-se à civilização? E a resposta é a seguinte: condenai antes os que abusam dela, e não a obra de Deus. Gente, eu fiquei pensando, e eu me lembro, por exemplo, quando eu sou mais velhinha, né? Quando o homem foi à Lua, o avô do meu marido falava assim: isso é absurdo, isso não é possível, isso vai acabar com o mundo.
onde já se viu chegar na Lua. Eu não acredito, isso é mentira. Porque é o que ele diz aqui para muitas pessoas, não só para os filósofos, mas para vários grupos. Algumas coisas do progresso eram consideradas a decadência. Por exemplo, quando surgiu o divórcio, que foi regulamentada a lei, nossa, é a dissolução da família, vai acabar com a família. Quando surgiu o avião, e assim por diante, várias conquistas da humanidade, conquistas materiais, foram consideradas realmente um passo para a decadência. Os modernismos, as novidades. Então, vamos pensar, por exemplo, no avião. O avião, gente, resolveu o problema das distâncias, mas também foi o avião que trouxe a bomba atômica nas guerras. Então, aí vem a segunda parte da questão. É Deus que está errado ao permitir que nós possamos progredir? Ou somos nós, seres humanos, que usamos o progresso de uma maneira equivocada? Se nós pensarmos em civilização, em progresso, no sentido intelectual e material, às vezes até pode ter alguma coisa que causa o bem, mas também causa o mal, não sei como é que a gente pode pensar nisso. Mas, se nós pensarmos o quanto esses avanços foram úteis para a evolução dos povos, das nações, das comunidades, então eles não podem ser condenados. O que pode e deve ser condenado é a maneira errônea com que nós utilizamos as coisas. Porém, sempre obra do homem, nunca obra de Deus. Tudo que Deus permitiu que nós criássemos foi para o bem. Deus não permitiu que se criasse nada para o mal. Nós é que fazemos mau uso das criações. Então, não devemos condenar a civilização, nem o progresso. Isso não vai causar decadência, pelo contrário, né? Vamos fazer bom uso de tudo que vem sendo criado, avançando materialmente, mas aproveitando, avançarmos moralmente também, né? Fazermos bom uso de tudo para todos. Que também eu estava ouvindo uma reportagem que a inteligência artificial vai aumentar a distância entre os estudantes, porque aqueles que têm condição de estudar numa escola boa vão aproveitar da inteligência artificial e outros vão ficar prejudicados. Então, em tudo é assim, né, gente? Tudo é bom. Nós é que erramos ao usar de uma ou de outra maneira. Então, vamos tentar fazer chegar os benefícios para todo mundo e vamos evoluir moralmente também, né? Para saber usar tudo que existe de bom aí para ser usado. Obrigado, Maria Amélia. Amigos, agora nós vamos então à questão de número 791, e Kardec a elabora da seguinte maneira: a civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido? Marlene, por gentileza. Os espíritos então responderam: sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Simples, direto e objetivo, né? Então, veja o encadeamento das perguntas aí, das respostas que o Kardec está organizando e trazendo, como é que uma vai levando a outra, né? Para ficar mais claro, e tem tudo a ver com aquilo que a Maria Amélia já falou aqui. Eu começo lembrando que nesse mesmo capítulo, lá na pergunta 780, a gente viu que o progresso intelectual vem antes do moral, né? Que é preciso primeiro conhecer para discernir entre o bem e o mal. E é isso que ele está trazendo aqui também. Né? A gente sempre ouviu dizer que tem as duas asas, que o progresso, né, tem esses dois lados, a sabedoria e do amor. Tem, mas como você vai desenvolver o aspecto moral se você não conhece o mecanismo, não conhece lei de causa e efeito, se você não conhece o que se passa por trás? Então é fundamental que esse progresso intelectual aí venha
Primeiro, e eu não estou falando intelectual de escola, né? Claro que a escola também ajuda, mas eu estou dizendo desse conhecimento, né, das leis físicas, das leis morais, como a gente consegue aprender, entendendo tudo isso, usando a razão para entender, também discernir e perceber as questões morais, né? Então elas as duas precisam estar juntas aí, mas lembrando que então esse progresso intelectual vem primeiro ali. Só que elas têm que se desenvolver as duas, né? Vamos pensar que para a humanidade se desenvolver, por que ela precisa do aspecto intelectual? Porque ela tem que desenvolver a ciência, a tecnologia, né, todos os conhecimentos para curar as doenças, tudo que a gente tem a ver com o desenvolvimento intelectual. E o aspecto moral tem a ver com aquilo que a Maria Amélia estava falando. É para desenvolver, para a gente pensar na ética, no respeito ao próximo, na justiça, na fraternidade, né, no bem, naquilo que eu quero fazer para o outro. Então, vamos dizer assim, o intelectual vai trazer todas as possibilidades que a gente tem de recursos para agir sobre esse mundo, e o aspecto moral vai nos dizer o que fazer com tudo isso que a gente está conseguindo, né? Então, quando Kardec faz essa pergunta, a civilização se depurará um dia, ele está justamente se referindo àquela civilização que teve esse desenvolvimento intelectual, está tendo, né, e continua, onde a gente criou ferramentas, máquinas, aí, sistemas bem complexos, mas não soubemos ainda usar de forma ética, moral, onde predomina o respeito ao outro, a vontade de fazer o bem. Nós estamos vivendo isso ainda até hoje. Já mudou bastante, a gente percebe um avanço intelectual evidente, mas o moral também, né? Existe o avanço, mas parece que ele está um pouco mais lento. E é por isso que Kardec fala aí, né, que a flor, que o fruto vem depois da flor. Então, ele está dizendo a flor seria o progresso intelectual e o fruto é o que vem a seguir, que é o progresso moral. Mas ambas precisam se desenvolver igualmente para que a gente tenha uma civilização realmente ética e moral. Esse é o X da questão. Edgar. Obrigado, Marlene, pelas considerações. Agradeço mais uma vez a participação também da Maria Amélia. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Agora, amigos e amigas, nós vamos então nos dirigindo a um outro bloco de estudo, de reflexão, o momento evangélico. O momento evangélico é aquele momento em que nós trazemos as reflexões evangélicas e estas que são elaboradas e estudadas aqui no nosso programa Verdade e Luz, atualmente são trazidas pelo Espírito Emmanuel, que escreve o livro Caminho, Verdade e Vida, com 180 reflexões, com 180 lições evangélicas. E esse momento evangélico traz a lição de número 28, intitulada Escritores. E o versículo destacado pelo Espírito Emmanuel encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 38, onde Jesus diz: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências.
Há livros cuja função útil é de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorizados, pedindo a intervenção dos postos da higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Bem, amigos e amigas, essa lição apresentada por Emmanuel se reveste de reflexões bastante profundas e que naturalmente precisam ser melhor elaboradas, sobretudo, e aqui eu já quero contextualizá-la para a nossa realidade do momento, sobretudo por uma sociedade ávida por novidades, por releituras, reinterpretações, por novas conceituações de temáticas que muitas vezes se configuram tão distantes daquela proposta originalmente estabelecida, sobretudo aqui neste caso, por Jesus especialmente. E eu creio que nós estamos, talvez, procurando substituir determinadas conquistas por outras passageiras ou por outras que talvez ainda estejam algo distantes da verdadeira essência da mensagem cristã e de tantas outras que nós conhecemos. Marlene, por favor. Como sempre, Emmanuel muito direto, né? E nessa lição mais ainda, né? Quando ele destaca a questão do cuidado com as letras do mundo. Eu só queria voltar um pouquinho na própria frase de Jesus, quando ele fala: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas, né? O que seria essa tal veste comprida, para a gente entender o que Jesus está dizendo aí? Tem a ver com aqueles trajes longos utilizados aí pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, por reis, pessoas distintas. Então, ele está mostrando, na verdade, que os escribas estavam usando aquelas roupas como uma pompa para se exibir, para ostentar saber, né? Então, já aponta que quem está escrevendo, quem está produzindo, né? O escriba está lá escrevendo, são pessoas que estão ali, a questão, quanto que a vaidade, o quanto que a vontade de aparecer, o quanto que, né, isso tudo atrapalha, né, está presente e vai construindo, trazendo um fruto não tão bom, né. E aí ele claramente, o Emmanuel fala, né, dessas letras do mundo, para a gente estar muito atento ao que ela está trazendo. E isso vem de maneiras, às vezes, disfarçadas, né? Às vezes a gente lê um texto, parece tão bonito, porque está com palavras difíceis, né? Tão, assim, rebuscado, mas a gente tem que procurar olhar por trás disso, o que realmente está ali por trás, o que significa, né? Aquilo, aquela mensagem, aquilo que está sendo trazido. E aí, Emmanuel chama a atenção porque muitas vezes essas letras, né, esses textos, que não precisa ser só escrito, né, muitas vezes esses textos estão ali no cinema, estão na novela, esses textos vão sendo divulgados de diferentes maneiras, né? Ele está chamando a nossa atenção para mostrar que muitos desses textos acabam matando a vida simples, como ele diz, quebrando a questão da simplicidade, da honestidade, da humildade. Então, tem textos que acabam exacerbando o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente lê aquilo lá, fica naquela contemplação assim, de sensações materiais, e aí muitos vão aguçando a nossa curiosidade, coisas ligadas à violência e algo mais. Isso nos deixa com raiva, nos deixa angustiados. Olha o efeito que isso vai fazendo conosco. Ele não deixa de trazer o contra-exemplo, né, de livros úteis, que tem uma função útil, que é de nos manter animados, felizes, firmes no nosso propósito, existem. E é importante a gente ver isso como o exemplo que
que o Edgar acabou de falar. Vamos pensar, a gente não cuida daquilo que a gente come, a gente não procura o melhor alimento para o nosso corpo, né? A gente não quer que ele seja prejudicado. Se a gente cuida com tanto cuidado do corpo, por que a gente não deve cuidar do espírito, da mente, né? E o que alimenta a mente é tudo isso que a gente está convivendo, que a gente está ouvindo, está pensando, está trazendo para dentro. Esse é um alimento espiritual também. E aí, a última frase que ele traz, ele deixa bem claro como eu vou lidar com isso, o que eu faço, como eu vou me proteger desses escritos que podem só me fazer mal, né? Ele vai dizer, observai os modelos de decadência intelectual. Ele está chamando a gente para uma reflexão crítica, para eu ler e reconhecer aquele exemplo, reconhecer a degradação moral dentro daquilo que está escrito, e eu posso decidir escolher tendo como um critério, né, a paz interior. Então pensa assim, pergunta aí para você mesmo, se eu li um texto, ele inspira fraternidade, respeito, responsabilidade, ele traz a compaixão, a paz, eu me sinto bem quando eu acabei de ler? Ou eu fico angustiada, com raiva, com cinismo, eu acabo desprezando aquelas pessoas e fico muito pior. Isso é um sinal de alerta, porque um texto bom, ele tem que ser assim, nos convidar para a gente ser melhor, ele tem que nos impulsionar para fazer o bem, né? Para a gente ser melhor, para a gente ser mais útil, mais consciente. Já um texto nocivo, ele paralisa, ele agita, né? Ele deixa a gente um pessimismo que é improdutivo. Então, sempre pensar como é que eu me sinto após essa leitura, né? Se eu estou em paz, lúcido, né, motivado, é um bom sinal. Inquieto, não, isso não é bom. Uma sensação de inferioridade, uma angústia, não é bom. Então, a gente precisa reconhecer isso, mesmo que aqueles textos pareçam rebuscados, bonitos, a gente tem que superar e olhar a mensagem que está ali, né? Isso que é importante, ser capaz de reconhecer essa mensagem, buscar nessa mensagem tudo aquilo que a gente tem estudado, todos aqueles ensinos de Jesus, tudo aquilo que representa a lei de Deus, né? O fazer para o outro o que você quer que faça para você, a paz, a caridade, vamos tentar encontrar tudo isso. Se tem uma exacerbação aí de orgulho, de vaidade e tal, pronto, já é alguma coisa que não vai te fazer tanto bem. E aí ele deixa muito claro, então, que isso cabe a nós mesmos escolher, estarmos atentos ao que é oferecido. Nós temos essa responsabilidade, né? A gente pode, sim, encontrar e fazer uso aí desses livros, textos, né? Essa mídia que traz tudo isso para melhorar a nossa vida e daqueles que vivem conosco. Então, a gente tem que fazer escolhas boas, escolhas positivas que vão nos ajudar, estar muito atento para isso, porque esse bom alimento aí espiritual precisa ser mais uma ferramenta para o nosso progresso, né? Perceber o que tem nessas letras que vai nos ajudar a caminhar para frente e o que vai atrapalhar. Se a gente tem uma ferramenta que pode nos ajudar, vamos então lançar a mão dessa ferramenta, sempre com muito cuidado, sabendo analisar, sabendo ler e reconhecer aquilo de bom nesses textos que estão por aí. Edgar. Boas reflexões, advertências e dicas também, né, Marlene? Obrigado, viu? Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Amigos e amigas, vamos então ao outro quadro do nosso programa Verdade e Luz, a edição de número 50, do ano de 2025, com as presenças aqui das nossas amigas Marlene e Maria Amélia, e nós apresentaremos agora o quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Esse
Esse item, aliás, esse tema tratado nesse livro de Valdo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saigusa, trata do mal-olhado e feitiçaria. O item específico a esse capítulo é oferendas aos espíritos. E como já sabemos, existe uma pergunta elaborada ao médium baiano Divaldo Franco, ao saudoso médium baiano Divaldo Franco, e depois ele próprio traz a sua resposta em relação ao questionamento que lhe foi feito. E a pergunta que é elaborada a Divaldo Franco é: há pessoas simpatizantes de algumas religiões que oferecem velas, alimentos e bebidas aos espíritos, a título de recompensa para obter algum favor em benefício próprio. É possível um espírito atender a esse favor? Divaldo responde: isso acontece não necessariamente para obter esses resultados favoráveis. Alguns espíritos, muitas vezes, dependem daqueles presentes materiais. O seu perispírito está tão impregnado da matéria, conforme ensina a doutrina espírita, que eles ainda acreditam que podem nutrir-se dos alimentos convencionais e que aquelas velas acesas irão beneficiá-los com a sua luz, esquecendo-se que devem possuir luz interior. Quando se prometem a esses espíritos que se dedicam à prática do mal determinadas compensações, eles vão perturbar aqueles contra quem se realiza o ato mágico. No entanto, não tem permissão da divindade para perturbar o indivíduo se este estiver resguardado pela oração, pelos atos nobres. Se ele tem uma vida saudável, nenhuma força do mal consegue atingi-lo, porque seria uma violação do código divino no que diz respeito à dignidade humana. Entretanto, eles se beneficiam de tudo aquilo que lhes é prometido, sem dúvida, pelo estado de atraso em que se encontram. Mas, mesmo quando mimados com essas dádivas, nem sempre eles logram os resultados almejados por aqueles que com eles mantêm a convivência e resgatam sua dívida por meio desses presentes. Encerra aqui a resposta de Divaldo Franco, e eu gostaria de te ouvir, Maria Amélia, trazendo as suas considerações e talvez aqui também aprofundando algo mais do que o Espiritismo ensina nesse caso, por gentileza. É uma boa reflexão, né? Como sempre. Eu já passei por uma experiência, por exemplo, de gente chegar na casa espírita para tomar passe trazendo uma peça de roupa. Olha, dá para rezar para o fulano? Eu trouxe aqui a camisa dele, né? Pessoas que ainda acham que esse tipo de objeto, de materialidade, vai ter alguma influência. Mas a gente, no Espiritismo, entende que não existe nada disso de oferenda, né? Nem comida, nem bebida, nem vela, nem roupa, nem nada. Mas, como o próprio Divaldo coloca, ainda existem espíritos extremamente materializados. E ainda existem espíritos que se comprazem em receber essas oferendas, achando que com isso vão ser realmente capazes de fazer, muitas das vezes, o mal para alguém, né? Mas aí a gente vai pensar que Deus, que é toda justiça, amor, bondade, não vai permitir que esse mal aconteça, a menos que estejamos despreparados, estejamos com a janela aberta, estejamos dando vazão a influências negativas. Mas se estivermos pensando no bem, realmente nada de mal vai nos acontecer. Qual que é a oferenda que interessa a Deus, como bem nos diz o Evangelho? A prática do amor, da caridade, a renúncia dos sentimentos negativos. Essa é a oferenda. A doação de bens materiais como troca de favores não é uma prática espírita, né? A gente sabe, existem religiões que têm essa prática e nós não estamos aqui para julgar ninguém, apenas dizendo que no Espiritismo não fazemos esse tipo de prática de objetos materiais.
a única prática que nós temos que fazer é de nos aperfeiçoarmos cada vez mais. Na questão 669 do Livro dos Espíritos, Kardec fala que essas oferendas são originárias da antiguidade, né? Em épocas primitivas, onde ainda não se conhecia a bondade divina, não se conhecia como funcionavam as relações entre o mundo espiritual e o mundo material, faziam-se oferendas, até de sacrifícios, né? De animais, até de pessoas, para agradar a Deus. Mas esse tipo de barganha não funciona com Deus, né? O que nós precisamos fazer mesmo é a nossa mudança de comportamento. Isso sim é que vai fazer sermos atendidos nos nossos pedidos. Obrigada. Muito obrigado pelas suas relevantes observações, Maria Amélia. Verdade e Luz. Bem, amigos e amigas, nós chegamos naquele momento da nossa despedida aqui, não é? Nós estamos chegando no final do nosso programa Verdade e Luz, a edição de número 50 desse ano de 2025. Quero, antes de tudo, agradecer mais uma vez a sua participação e também, é claro, a presença dos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Agora nós convidamos as nossas amigas Maria Amélia e Marlene para os seus comentários finais. Marlene, por gentileza. Quero primeiro agradecer aí os nossos ouvintes, né, telespectadores, porque são a razão aí do nosso trabalho, do nosso empenho. Agradecer muito ao Edgar, Maria Amélia e ao Gilberto, né, por esse trabalho, por estarmos juntos aqui. E dizer que esse é um momento de aprendizado para todos nós, para nós também, né? Isso nos deixa muito felizes. Deixo a todos um grande abraço. Obrigado, Marlene. Maria Amélia, por gentileza, amiga. Realmente, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade de trabalho, a oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo um pouco mais. Agradecer aos nossos amigos ouvintes, telespectadores, e que possamos estar juntos novamente muito em breve. Um grande abraço. Bem, naturalmente, eu também quero estender meus agradecimentos à participação da Marlene, da Maria Amélia, também do Gilberto Silva dirigindo aqui os nossos trabalhos técnicos, especialmente a você que nos ouve, que nos assiste em cada edição do nosso programa Verdade e Luz. Peço, inclusive, que sempre que oportuno você possa divulgar a programação da Web Rádio Verdade e Luz para os seus familiares, para os seus amigos e aqueles que desejarem ouvir os nossos programas anteriores. Peço que acessem o nosso podcast da Web Rádio Verdade e Luz ou ainda o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos, muita paz e até uma outra oportunidade de aprendizado e estudo no nosso programa Verdade e Luz. Muito obrigado. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.